Olá, gente! Isso daqui é um teste, porque hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, que é gravar um vídeo pro YouTube do tablet e não do computador, porque eu acho que fica mais organizado assim, só que tem um sério problema, que eu ainda não consegui botar minha carinha aí em algum lugar, mas eu espero que dê certo e que seja proveitoso do mesmo jeito. Hoje, como vocês estão vendo aí no título do vídeo, eu vou resolver a integral de Dirichlet, não sei se pronuncia assim, que é essa integral que vocês estão vendo aí na tela, utilizando um método muito interessante, que é o método de Feynman. Bom, tentem resolver essa integral pelos métodos tradicionais que vocês conhecem, que vocês vão ver que é muito difícil de conseguir resolver. Então, a gente utiliza métodos não tradicionais para resolver, já que ela é uma integral não tradicional. E não só pelo método de Feynman, mas existem vários outros métodos, inclusive dá para resolver utilizando análise complexa, utilizando transformada de Laplace. Mas hoje eu vou falar deste método. Este método, né, que é o método de Feynman, vou escrever aqui, já que vocês não estão me vendo. Na verdade, ele é chamado de regra de Leibniz. A regra de Leibniz, ela consiste em derivar uma função em relação a um outro parâmetro que não é o x da função, né? Então, se a gente tem um f de x, ele cria uma função, uma outra função com outro parâmetro, e ele deriva essa função, f de t, para que a gente consiga resolver de modo mais fácil. Vocês vão entender. É meio complicado de só explicar sem vocês verem um exemplo. E no primeiro exemplo que vocês verem, como eu vou colocar aqui, vocês não vão entender nada do que eu tô fazendo nem onde eu quero chegar. Mas depois de muitos exemplos, vocês vão ver que faz muito sentido esse método. E essa função f de t, ela tem que ter algum ponto, como por exemplo um f de 0, que seja o próprio f de x. Então, o método de Feynman, como eu falei, consiste em criar uma nova função em relação a um outro parâmetro. E eu vou criar aqui uma função que é a f de t. Essa f de t vai ser de 0 a infinito, e elevado a menos tx, vezes seno de x sobre x, dx. E para criar essas novas funções não tem uma regra específica. E realmente é um pouco complicado, como toda integral é um pouco complicada de resolver, né? Se a gente for comparar aí com as derivadas, que já é uma fórmula pronta, que você só aplica e resolve. E vocês conseguem perceber que exatamente quando t é zero, né, no f de 0, a gente tem a integral de 0 a infinito de e elevado a menos 0, né? Vezes seno de x sobre x dx. E isso daqui, e elevado a 0, dá 1. Então, isso daqui dá exatamente a integral de 0 a infinito de seno de x sobre x dx, que é exatamente o que a gente queria. Então, a gente vai querer aqui achar o f de 0. E o método de Feynman consiste, então, em derivar esse f' de t. Aí, a gente vai achar uma outra integral, como vocês vão ver. E a gente vai conseguir resolver mais facilmente essa f' de t e achar o valor de f de t, depois achar o valor de f de 0, que é o que a gente quer. Então, é tudo um truque matemático. E é isso que faz esse método tão interessante. Na real, como eu falei, o nome dessa regra, né, que eu vou mostrar aqui, que permite a gente derivar essa f' de t, que é derivar uma integral, né, que em inglês a gente fala derivar debaixo do sinal da integral, né, que seria derivar uma integral. Essa regra é a regra de Leibniz. Só que ela foi muito usada para resolver esses problemas mais difíceis, não tradicionais, das integrais, pelo Feynman. Então, sempre que tinha uma integral não tradicional, como essa daqui, o Feynman ia lá e resolvia facilmente utilizando a regra de Leibniz, né? Que é uma regra que permite a gente diferenciar uma integral. E de tanto ele fazer isso, as pessoas começaram a chamar de método de Feynman. Mas então vamos lá. A gente quer a f' de t, né? Então, a gente tem essa função nova aqui. E a gente quer calcular a f' de t. Essa f' de t, então, seria a derivada dessa f de t.
Então, a gente estaria derivando aqui, ó, em relação a t, essa integral toda aqui. E aí que entra a regra de Leibniz. Não é simples assim de, qualquer função como integral eu posso chegar e derivar, né? Não é assim. Tem todo um critério para poder fazer essa operação, mas aí já seria um vídeo mais puxado para análise e eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Então, como eu estava falando, a regra de Leibniz, ela basicamente fala que a derivada dessa integral é a integral da derivada, né? Então, escrever isso daí que eu escrevi em cima, né, essa f' de t, é a mesma coisa que escrever a integral da derivada da função aqui, que tem dentro da integral. Então, no caso, como tem dois parâmetros, né, t e x, né, a gente está aqui fazendo a integral em relação a x, só que a gente está derivando em relação ao parâmetro t, a gente tem a derivada parcial em relação a t de e elevado a menos tx. Seno de x sobre x dx. Isso daqui é a regra de Leibniz, basicamente. Vou até colocar aqui. Regra de Leibniz. E com o uso dessa regra, o Feynman utilizava para resolver integrais. Bom, gente, como eu falei, tem vários critérios. Um deles é que a integral tem que ser definida. Outro é que tanto essa função de dentro quanto sua derivada parcial tem que ser funções contínuas em um certo intervalo. Então, tem toda uma análise sobre isso, mas como eu falei, eu não vou me estender nisso por esse vídeo. Então, vamos continuar resolvendo. Então, a gente tem a derivada parcial dessa função aqui em relação a t, ou seja, esse seno de x sobre x é constante, né? Então, a gente tem uma constante multiplicada por e elevado a menos t vezes uma outra constante que é o x. Então, a gente sabe que isso daqui, né, a derivada dessa função aí, é o e elevado a menos tx, continua sendo, vezes a derivada do que está elevado aqui, sendo que o x é constante, né, então ficaria menos x, vezes a constante que está multiplicando isso, que é seno de x sobre x. Então, a gente tem que f' de t é a integral de 0 a infinito dessa função aí. Aqui a gente percebe que a gente pode cortar menos x com x. Então, a gente tem que f' de t é a integral de 0 a infinito de e elevado a menos tx vezes seno de x. E esse negativo aqui eu vou botar para fora da integral. Gente, só para avisar que eu esqueci de escrever o dx ali para dizer que a integral é em relação a x. Mas é só um adendo para vocês ficarem sabendo. E agora, a gente tem como resolver isso daí de várias formas. A forma aqui, eu vi várias formas, né, pra gravar esse vídeo. E uma das formas que eu mais achei interessante e que eu falei, nossa, eu vou fazer um vídeo mostrando desse jeito, foi definir seno de x sendo a parte imaginária da função e elevado a ix. E foi a primeira vez que eu vi alguém fazer algo assim pra resolver. E eu achei simplesmente genial. Porque a gente sabe que e elevado a ix é o cosseno de x mais i seno de x. E isso pode ser entendido como um número trigonométrico, porque a gente sabe que um número trigonométrico, um número complexo, porque a gente sabe que um número complexo pode ser representado, né, sendo o seu módulo vezes e elevado a i θ. E isso seria o seu módulo vezes cosseno de θ mais o seu módulo vezes o i seno de θ. Então, nesse caso aqui, o módulo do número complexo é 1 e o θ ele está chamando de x. E a gente sabe que essa daqui é a parte real e a parte que tem o izinho é a parte imaginária. Então, se a gente tiver um número complexo com módulo 1, né, e o ângulo seja um x, a gente sabe que o seno desse x é a parte imaginária desse número complexo e elevado a x, e o cosseno de x é a parte real. Então, ele só representou o seno de x sendo a parte imaginária desse número complexo, que seria e elevado a x. Então, é isso que nós vamos usar. Então, f' de t
é menos a integral de 0 a infinito de e elevado a menos tx vezes a parte imaginária do número complexo e elevado a ix em relação a x. Nossa, esqueci o dx aqui. A integral da parte imaginária é a parte imaginária da integral. Então, a gente pode literalmente pegar isso daqui e botar para fora da integral. E escrever que f' de t é menos a parte imaginária dessa função toda aqui, que é a integral de e elevado a menos t x vezes e elevado a x dx. E o genial dessa resolução de utilizar isso daqui é porque aí a gente vai ter essa multiplicação de potências, que tem a mesma base, que é o e. E aí a gente pode escrever, né, e somar os expoentes, menos tx mais ix. E isso daqui simplesmente é elevado ao quê? Se a gente evidenciar o x, menos t mais i. Ainda escrevendo melhor aqui, é elevado a x e menos t dx. Então, a gente tem essa nova definição aí do f' de t. Então, a gente tem que resolver essa integral aqui. E a gente sabe que a integral de e elevado a alguma coisa continua sendo e elevado a essa alguma coisa dividido pela derivada do que está aqui em cima. Sendo que agora a gente está integrando em relação a x. A derivada em relação a x é i menos t. Então, a gente tem agora que o nosso f' de t é menos a parte imaginária disso tudo aqui. Só que isso tudo aqui está evaluado de 0 a infinito. Então, a gente também tem que colocar aqui de 0 a infinito. Não podemos esquecer que é uma integral definida. Então, o nosso f' de t é menos a parte imaginária de limite, quando x tende a infinito, de e elevado a x vezes i menos t, dividido para i menos t, menos e elevado a 0, né, quando x, né, na verdade é o limite quando x tende a 0, mas a gente pode simplesmente escrever e elevado a 0, vezes i menos t, que vai dar e elevado a 0, sobre i menos t. Aqui eu botei um limite porque é o infinito, né, então para não escrever e elevado ao infinito. Então, a gente tem que a f' de t é menos a parte imaginária. Quando o e tende a infinito, né, esse i menos t é um número negativo, então a gente vai ter infinito vezes um número negativo, isso daqui tudo vai dar menos infinito. Bom, gente, agora, editando o vídeo, eu senti que eu não deixei muito bem explicado o porquê disto daqui a gente meio que considerou como um número negativo. Então, quando x tende a infinito, isto daqui tende a menos infinito e isto daqui tende a 0. Então, eu vou explicar mais detalhadamente o porquê que isso acontece. Então, primeiro, vamos fazer essa multiplicação aqui, voltar ao que era antes, né? f' de t é menos a parte imaginária de e x vezes i vezes e menos xt, dividido para i menos t, quando x vai de 0 a infinito. Outra coisa que a gente pode fazer é tirar isso daqui dessa evaluação, porque apenas o x vai de 0 até infinito, e isto daqui não depende de x. Então, eu vou escrever f' de t é menos a parte imaginária de 1 sobre i menos t vezes e elevado a xi vezes e elevado a menos xt, quando x vai de 0 a infinito. Então, eu vou escrever f' de t é menos a parte imaginária de 1 sobre i menos t vezes... Agora, vamos resolver isso daqui, que seria o limite, quando x tende a infinito, de e elevado a xi vezes e elevado a menos xt, menos
E elevado a 0 vezes I, que dá 0, vezes E elevado a menos 0 vezes T, que também dá 0. Então, a gente tem que F' de T é menos a parte imaginária de tudo isso daqui, que é 1 sobre I menos T, vezes esse limite, né, da multiplicação é a multiplicação dos limites. Então, a gente pode escrever sendo o limite, né, porque essa multiplicação aqui, o limite quando x tende ao infinito de E elevado a xi, vezes o limite quando x tende ao infinito de E elevado a menos xt, menos E elevado a 0 dá 1, vezes E elevado a 0, que também dá 1, então 1 vezes 1 é 1, teríamos menos 1. Então, F' de T seria menos a parte imaginária de 1 sobre I menos T, vezes. E aqui que está o problema, né? Porque essa função aqui é uma função complexa que a gente chama de oscilante, eu acho, né? Uma função oscilatória. E o que é isso, né? Bom, a gente sabe que função é essa. É elevado a ix, né? Que é a mesma coisa que é elevado a xi. E isso daqui é o cosseno de x mais o i seno de x, que a gente já falou nesse vídeo. E o limite de E elevado a ix, quando x tende ao infinito, seria então o limite de tudo isso daqui. Ou seja, o limite do cosseno de x quando x tende ao infinito, mais i vezes o limite de seno de x quando x tende a infinito. E isso daqui não existe, nem isso daqui existe. Por quê? Se a gente lembrar do gráfico tanto do seno como do cosseno, eles são periódicos, então eles vão se repetindo. E isso continua até o infinito. Então, no infinito, a gente não sabe em que ponto, né? Essa função, seno de x, cosseno de x, essas funções periódicas, elas não assumem um único valor. Então, esse limite não existe. A gente só sabe que está entre menos 1 e 1. Então, não tem como calcular isso. Então, a gente vai deixar, né, já que a gente não sabe, já que não tem como calcular, a gente só repete vezes. Agora, isto daqui, menos xt, isso daqui tem um sinal negativo. Então, quando x é infinito, isso daqui tenderia, né, ficaria menos infinito. E é elevado a menos infinito, né, na verdade, é um limite. Então, quando tá tendendo, né, a menos infinito, a gente tem que E elevado a esse menos infinito seria 0. Então, isso daqui daria 0. Menos 1. E limite de E elevado a x, que a gente não consegue calcular, vezes 0, vai dar 0. Então, F' de T é menos a parte imaginária de 1 sobre I menos T, vezes 0 menos 1, que daria menos 1. Então, basicamente, o que eu queria explicar, que eu espero que vocês tenham entendido, é que quando a gente tem o limite de x tendendo ao infinito de E elevado, né, a x vezes I menos T, que é o que está escrito aqui, só que aqui está mais ampliado, isto daqui dá 0, porque é como se tivesse um número negativo aqui, e aí isso daqui ficaria tendendo a menos infinito. Então, a gente tem 0 dividido para alguma coisa que vai dar 0. Então, isso tudo aqui dá 0. Menos esse E elevado a 0 dá 1 sobre I menos T. Então, a gente vai ter 0 menos 1 I menos T. Então, o nosso F' de T é menos a parte imaginária vezes menos 1 sobre I menos T. Então, esse menos e esse menos vai ficar menos 1 vezes menos 1, vai dar mais 1, então vai dar a parte imaginária de 1 sobre I menos T. Então, a gente chega à conclusão que a nossa F' de T é a parte imaginária desse número complexo aqui. E como é que a gente faz para achar a parte imaginária desse número, né? A gente tem que expandir esse número. Então, a gente tem que a nossa F' de T é a parte imaginária do número complexo I menos T. Então, a gente tem esse número complexo, que eu vou chamar de Z, que é 1 sobre I menos T. E a gente pode fazer o que com isso, né? Pra gente achar o número complexo bonitinho.
a gente multiplica pelo conjugado, já que o i está aqui no denominador. Então, a gente faz o que nesses casos? A gente sempre vai multiplicar pelo conjugado. Que no fundo não vai mudar nada, porque se a gente multiplicar aqui em cima e embaixo pelo mesmo número, isso daqui dá 1 e não muda nada o nosso número complexo. Então, a gente tem que dizer 1 vezes i mais t, que vai dar i mais t, dividido para i menos t vezes i mais t. Então, isso aqui é um produto notável, né? Porque se a gente tem, né, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, a gente sabe que isso é o primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Então, a gente sabe que isso aqui vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, i ao quadrado menos t ao quadrado. E isso daqui a gente pode escrever, sendo que a gente sabe que i ao quadrado é menos 1, a gente pode escrever menos 1 menos t ao quadrado. E aqui a gente tem dois sinais negativos, então eu ainda vou fazer o quê? Evidenciar o menos 1. Menos 1, a gente vai ter então 1 mais t ao quadrado. Se a gente pegar isso daqui e dividir por um número negativo, a gente só vai trocar o sinal, né? Vai deixar menos i menos t sobre 1 mais t ao quadrado. Isso daqui é menos t menos i sobre 1 mais t ao quadrado. Isso daqui é a mesma coisa que menos t dividido para isso, menos o i dividido para isso. Então, eu posso escrever que esse número complexo é menos t dividido para 1 mais t ao quadrado, menos i dividido para 1 mais t ao quadrado. Ou seja, menos t sobre 1 mais t ao quadrado, mais i vezes menos 1 sobre 1 mais t ao quadrado, porque isso daqui é a mesma coisa que menos i. Por que eu estou escrevendo assim, né? Vocês já vão entender, ó. Vai ficar mais i vezes menos 1 mais t ao quadrado. É só para vocês enxergarem que esta daqui é a parte real e esta daqui que está multiplicando pelo i é a parte imaginária do nosso número complexo z. E o z era esse número complexo aqui, que eu só multipliquei pelo conjugado, chamei de z. Então, a parte imaginária desse número complexo, eu multipliquei pelo conjugado para a gente conseguir escrever dessa forma, para eu mostrar que a parte imaginária do número complexo é isso daqui. Então, a nossa f' de t era justamente a parte imaginária desse número complexo, que a gente viu que é menos 1 sobre 1 mais t ao quadrado. Então, a gente acabou de achar a nossa f' de t, que é menos 1 sobre 1 mais t ao quadrado. Bom, gente, vocês perceberam que praticamente o vídeo inteiro foi destinado a resolver esta integral aqui. E tudo isso seria muito mais fácil com o conhecimento de transformada de Laplace. Então, eu fiz esse vídeo porque eu não sei quais os meus inscritos que têm conhecimento sobre transformada e eu queria mostrar daquela forma. Porém, agora, se você tem um conhecimento de transformada de Laplace, você pode simplesmente perceber que isto daqui é a transformada de Laplace da função seno de x. Então, a gente sabe que a transformada, né, de Laplace de uma função f de t é a integral de 0 a infinito de e elevado a menos st vezes essa função f de t em relação a t. Só que no nosso caso não é t, né? É o x. Então, eu vou inclusive mudar aqui todos os t para x. Só para vocês ficarem mais familiarizados. E esse t aqui, né, da função, na verdade, seria o s. Então, eu vou também mudar esse s para o t, só para a gente perceber que essa daqui é a nossa transformada. Só que no caso, a função f de x seria o seno de x. E a gente sabe que a transformada aqui da função seno de um αt botando na fórmula, no caso um αx, que eu estou chamando t de x, isso daqui é w sobre o s, que seria o nosso t ao quadrado, mais w ao quadrado.
Porém, no caso, a gente tem só seno de x, então esse w seria 1. Então, a gente tem que a resposta dessa integral todinha aqui é 1 sobre t ao quadrado mais 1. Então, nosso f' de t é menos essa integral que era transformada de Laplace, ou seja, menos 1 sobre t ao quadrado mais 1. Que, como a gente acabou de ver, né? F' de t é menos 1 sobre 1 mais t ao quadrado. E eu não precisaria ter feito nada do que eu fiz esse vídeo inteiro, que eu gastei mais de meia hora. Então, se você tem conhecimento de transformada de Laplace, use para resolver suas integrais. Gente, agora percebam o quão mais fácil é resolver f' de t do que o que a gente tinha originalmente. E essa daí é a graça do método de Feynman. Porque agora a gente vai voltar, né? Porque a gente queria o f de zero, que seria a nossa integral original que a gente queria. Para achar f de zero, a gente primeiro precisa achar o f de t. E a gente tem o f' de t. E a gente sabe que a integral da derivada volta a ser a nossa função original. A gente queria o f de t. E a gente sabe que se a gente integrar, né, a nossa função, a nossa derivada em relação a t, a gente tem justamente o nosso f de t. Então, basta integrar isso daqui, que é menos 1 sobre 1 mais t ao quadrado dt. E isso daqui é muito mais fácil do que essa f de t original. E é assim que o método de Feynman funciona. Você inventa uma nova função em relação a outro parâmetro, deriva ela, acha uma função mais fácil, aí integra essa função mais fácil para voltar até a nossa função em relação a esse parâmetro, sendo que em algum ponto, né, como no nosso caso o f de zero, ela vai ser o nosso problema que a gente queria. E aí a gente só coloca, depois de achar esse f de t por meio dessa integral, que é um método muito mais fácil, né? A gente só evalua no zero e acha o que a gente queria originalmente, sem ter que resolver realmente, diretamente, essa integral aqui. E para isso, a gente vai ter que derivar uma integral, que é a regra de Leibniz, que ficou conhecida como método de Feynman. Eu espero que esse vídeo esteja dando para entender, porque a primeira vez que eu vi eu também achei muito confuso. E eu tenho medo que isso esteja acontecendo, porque eu sempre tento fazer um vídeo de maneira a não deixar confuso, mas eu estou sentindo que esse vídeo tá muito confuso. A gente quer o nosso f de t, que seria derivar isto daqui, né? Esse menos a gente ainda pode botar para fora da integral. Então, a gente tem que o nosso f de t seria menos a integral de 1 sobre 1 mais t ao quadrado dt. E isso daqui, todo mundo sabe que é a arco tangente. Então, isso daqui vai ser menos arco tangente de t. E como é uma integral indefinida, a gente tem essa constante. O único problema do método de Feynman é ter que achar essa constante aqui, porque depois, quando a gente faz esse processo inverso, a gente tem uma integral indefinida. Então, a gente vai ter que achar essa constante. E aí que tá, que a gente vai ter que usar a nossa definição. O que que era a f de t pra gente? A f de t pra gente era isto daqui. A gente tem que a nossa f de t era a integral de 0 a infinito, de e elevado a menos tx, seno de x sobre x, dx. E isso daqui a gente acabou de achar que também é menos arco tangente de t mais uma constante. Por que que eu tô fazendo isso? Pra tentar achar a bendita constante. Então, pra gente achar um valor pra constante, também não é uma regra válida sempre. A gente vai ter que pensar um pouquinho em que valor que a gente consegue botar pra t, que a gente consiga pelo menos zerar isso daqui de x, pra tentar deixar só essa constante c sem um valor pra gente conseguir igualar e achar a constante. Não sei se vocês estão entendendo. Nesse caso, a gente vai fazer o quê? T tender ao infinito. Se a gente fizer um limite dos dois lados com t tendendo ao infinito, a gente consegue achar um valor para essa constante, porque a gente já viu que quando t tende ao infinito, isso daqui é menos, né? T que vai tender ao infinito, então vai ficar essa função toda aqui sendo elevado a menos infinito, né? E isso daqui vai tender a zero. E aí vai zerar toda essa parte e a gente vai conseguir achar um valor. Então, se a gente fizer o limite quando t tende a infinito da integral de 0 a infinito é elevado a menos tx seno de x sobre x dx, isso daqui vai ser o limite com t tendendo ao infinito
de menos arco tangente de t mais c. Bom, isso daqui, como eu falei, vai fazer com que isso daqui seja infinito, né? Ou seja, é elevado a menos infinito. Isso daqui vai tender a zero. 0 vezes alguma coisa vai dar zero. E integral de zero é zero. Então, isso daqui tudo vai zerar. Então, a gente vai ter que zero é o limite com t tendendo a infinito. Esse t tá parecendo mais um x, meu Deus. De menos arco tangente de t mais c. Então, esse limite aqui vai ficar o limite de menos arco tangente de t, quando t tende a infinito, mais o limite com t tendendo a infinito dessa constante. Só que o limite com t tendendo a infinito de uma constante é a própria constante, então nem precisa botar. E isso vai ser tudo aqui igual a zero. Esse menos, que também é uma constante, né, pode sair para fora, então vai ficar menos 1 vezes o limite. Então, a gente tem menos o limite de arco tangente de t, quando t tende a infinito, mais essa constante é igual a zero. Se eu passar isso tudo para o outro lado positivo, né, a gente tem que o limite de arco tangente de t, quando t tende a infinito, é a própria constante. E aí a gente consegue, então, agora facilmente achar um valor para essa constante. A gente só tem que saber, quando t é infinito, que valor tem arco tangente de t. O que é arco tangente, gente? Por exemplo, arco seno. A gente sabe que o seno de 30 graus é 1/2, por exemplo. Então, arco seno de 1/2 seria os 30 graus. Então, se a gente tiver um arco tangente de t, ele quer saber em que ângulo que vai dar o resultado t. Arco tangente infinito. Isso seria em que ângulo, θ, a tangente é infinita. Em que ângulo? Esse ângulo seria o resultado da arco tangente infinita. Então tá, a gente sabe que a tangente do ângulo é o seno desse ângulo sobre o cosseno deste ângulo. E para que essa tangente tenda a infinito, esse cosseno tem que tender a zero. E esse seno máximo, né, que seria 1. E em que ponto que isso daí acontece? Isso acontece, né, o cosseno ele é zero quando a gente tem 90 graus. Aqui o círculo trigonométrico, essa é a linha do cosseno, né, horizontal. E aqui neste ponto de 90 graus o cosseno é mínimo, é zero, e o seno é máximo, é 1. Então, essa divisão de 1 sobre 0, né, não existe divisão por zero, mas se tender a zero, né, aqui, pra gente fazer a matemática correta, porque eu sou muito de fazer a matemática incorreta. Eu acho que vocês já viram aí no meu vídeo que eu extrapolo um pouco, mas como boa matemática amadora, eu vou tentar fazer uma coisa certa. É porque esse canal é uma divulgação matemática meio informal. Então, quando a gente tem aqui uma função f de x, o seno de um ângulo, né, no máximo, que é 1, e um x, né, que seria o cosseno desse ângulo, se a gente fizer o limite desse f de x quando o x tende a zero, que seria o limite de 1 sobre x quando o x tende a zero, ou seja, esse x ficando bem pequenininho, isso daqui tenderia a infinito. É mais ou menos assim que funciona. Eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre isso. Eu sempre perco o foco do vídeo. Meu Deus, o foco do vídeo não era mostrar isso, mas eu sempre perco o foco do vídeo. Por isso, gente, por isso que às vezes eu não mostro certas coisas no vídeo, porque se eu mostrar, eu vou me estender e vou perder o fio da meada. De qualquer jeito, espero que tenha ficado claro que isso daqui vai ser 90 graus. Porque é em 90 graus que o cosseno é 0 e o seno é 1. E assim a tangente vai tender ao infinito. Ou seja, a arco tangente de infinito seria 90 graus, que escrevendo em radianos é π sobre 2. Então, a gente tem que isto daqui é π sobre 2, que é o nosso C. Então, a gente acabou de achar que a nossa constante C é π sobre 2. Ok, o nosso f de t era isso daqui, certo? Só que a gente acabou de descobrir que C é π sobre 2. Então, agora a gente tem que o nosso f de t é menos arco tangente de t mais π sobre 2, que era o nosso C. Então, a gente tem aqui o nosso f de t menos arco tangente de t
mais a nossa constante, que é π sobre 2. Esta é a nossa f de t. Só que quem que a gente queria no início, gente? Era a nossa f de 0. Porque f de 0 é justamente essa função aqui, que é a nossa integral de Dirichlet, que a gente queria resolver. Só que se a gente for tentar resolver isso daqui é muito difícil. Então a gente fez todo esse truque matemático para chegar no modo muito mais fácil de resolver e achar essa nova função, que é exatamente, né, o que a gente queria, né? No caso, a gente queria f de 0. F de 0, como a gente viu, era justamente essa integral aqui, que é o que a gente quer. Só que agora, olha como tá bem mais fácil para resolver. Quem que é f de 0, né? É menos arco tangente de 0 mais π sobre 2. Arco tangente de 0 é o quê? É o ângulo, né, θ, em que a tangente é 0. E para a tangente ser 0, a gente viu que a tangente é seno de θ sobre o cosseno de θ. Então, para isso daqui ser 0, o seno tem que ser 0. E aí o cosseno também 1, né? Em que ponto que a tangente seria 0? O ponto em que o seno do θ é 0. E onde que o seno do θ é 0 e o cosseno também aqui é 1? Isso acontece quando o θ é o próprio 0, gente. Então, esse ângulo é 0. Ou seja, arco tangente de 0 é o próprio 0. Então, a gente tem que essa f de 0 é menos 0 mais π sobre 2. Então, a nossa f de 0 é π sobre 2. E f de 0 é justamente a integral de Dirichlet, que era a integral de 0 a infinito de seno de x sobre x dx. Isso, então, é π sobre 2. Gente, a gente não precisou resolver essa integral louca aqui, que a gente não conseguiria resolver em método tradicional. A gente pegou um outro caminho e chegou nesta conclusão. Isso tudo graças ao método de Feynman, né? Ou a regra de Leibniz, como vocês queiram. E isso é genial. Esse problema, como eu falei, dá para ser resolvido de várias outras formas. E o método de Leibniz, não, o método de Feynman, né, a regra de Leibniz, ela também serve para resolver inúmeros problemas, não só esse. Tem inúmeros problemas que não são tradicionais e são resolvidos utilizando esse método, né? Como eu falei, de criar uma nova função em relação a outro parâmetro, né? No caso do meu vídeo, chamei de t. Aí a gente deriva essa função e aí a gente pega essa derivada e integra para voltar a ser o nosso f de t. Sendo que em algum ponto esse f de t vai ser a nossa integral que a gente queria. E aí a gente consegue achar o resultado da integral que a gente queria indiretamente. E isso, pra mim, é a coisa mais fantástica da matemática, porque não existe um caminho. Existem vários caminhos que te levam ao mesmo resultado. E isso daí é incrível. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado o vídeo. Beijos e até a próxima.